A cada 10 likes em qualquer vídeo desta playlist, eu postarei um novo vídeo do Decreto 3048 atualizado. Então, a rapidez com que posto depende de vocês. Subseção 4A. Das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade do segurado com deficiência. Artigo 70-A. A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado que tenha reconhecido, após ter sido submetido à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, grau de deficiência leve, moderada ou grave está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data da entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício. Redação de 2020. Artigo 70-B. A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, CIFACO, observado o disposto no artigo 199-A, dos 11% do SC do CIFACO, que devem complementar para ter direito à aposentadoria por TC, e os seguintes requisitos. E, aos 25 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e 20 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave. Segunda, aos 29 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e 24 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada, e terceira, aos 33 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e 28 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Parágrafo único. A aposentadoria por TC da pessoa portadora de deficiência é devida aos segurados especiais que contribuam facultativamente, de acordo com o disposto no artigo 199, dos 20% do CIFACO. Artigo 70-C. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher. Parágrafo 1º. Para efeitos de concessão dessa aposentadoria por idade, o segurado deve contar com no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, cumpridos na condição de pessoa com deficiência, independentemente do grau, observado o disposto no artigo 70-D a seguir. Parágrafo 2º. Aplicar-se ao segurado especial com deficiência o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 51, da vedação de contagem de tempo fictício e da complementação da contribuição do CIFACO, e na hipótese do parágrafo 2º será considerada a idade prevista no caput deste artigo, desde que o tempo exigido para a carência da aposentadoria por idade seja cumprido na condição de pessoa com deficiência. Nota: desconsidere a informação taxada, pois foi baseada em texto revogado. Artigo 70-D. Para efeito de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, a avaliação biopsicossocial deverá, entre outros aspectos, redação de 2020. E, avaliar o segurado e fixar a data provável do início da deficiência e o seu grau, e segunda, identificar a ocorrência de variação no grau de deficiência e indicar os respectivos períodos em cada grau. Parágrafo 1º. A comprovação da deficiência anterior à data da vigência da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, será instruída por documentos que subsidiem a avaliação biopsicossocial, vedada a prova exclusivamente testemunhal. Redação de 2020. Parágrafo 2º. A avaliação da pessoa com deficiência será realizada para fazer prova dessa condição exclusivamente para fins previdenciários. Parágrafo 3º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 70-I. Para o segurado que, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau alterado, os parâmetros mencionados nos incisos I, segunda e terceira, das idades para o deficiente se aposentar por TC, 20M e 25H mais 4 anos, do caput do artigo 70B serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados após conversão, conforme as tabelas abaixo, considerando o grau de deficiência preponderante, observado o disposto no artigo 70-A, da comprovação da condição de deficiente. Para requerer benefício
Parágrafo 1º. O grau de deficiência preponderante será aquele em que o segurado cumpriu maior tempo de contribuição, antes da conversão, e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e para a conversão. Parágrafo 2º. Quando o segurado contribuiu alternadamente na condição de pessoa sem deficiência e com deficiência, os respectivos períodos poderão ser somados, após a aplicação da conversão de que trata o caput. Artigo 70-F. A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 1º. É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o artigo 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo. Parágrafo 2º. É vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial. Artigo 70-G. É facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do IRGPS que lhe seja mais vantajosa. Artigo 70-H. A critério do INSS, o segurado com deficiência deverá, a qualquer tempo, submeter-se à avaliação biopsicossocial. Redação de 2020. Parágrafo único. Após a concessão das aposentadorias na forma dos arts. 70-B e 70-C, da aposentadoria por TEC e da por idade do deficiente, será observado o disposto nos artigos 347, do prazo decadencial de 10 anos para a revisão de qualquer direito ou processo, e 347-A, do prazo decadencial de 10 anos para a administração anular o próprio ato, salvo má-fé. Artigo 70-I. Aplicam-se à pessoa com deficiência as demais normas relativas aos benefícios do IRGPS. Artigo 70-J. A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada a partir da aplicação dos seguintes percentuais sobre o ISB. E 100%, na hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata o artigo 70-B, 20M e 25H, mais 4 anos conforme o grau da deficiência, ou segunda 60%, acrescido de 1 ponto percentual do ISB, mais 1%, por grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 30%, na hipótese de aposentadoria por idade de que trata o artigo 70-C. Abre aspas, artigo 70-C. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher. Fecha aspas. Obrigado por ter assistido. Uma das vagas será minha. Diga nos comentários se uma delas também será sua. E se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para acompanhar minhas novas postagens. Fazendo isso você estará me motivando a continuar com essa tarefa árdua de gravar as leis com referências, atualizadas e revisadas. Nunca desista. É só uma questão de tempo e persistência.